Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 11. As crianças do orfanato desfrutaram de um banquete raro. Naturalmente, os presentes de Yami não eram comuns. A maior parte da comida que ele trouxe consistia em vários tipos de carne, um luxo para os órfãos do orfanato de Konoha. Normalmente, eles só tinham a oportunidade de comer carne 2 ou 3 vezes por mês, e mesmo assim, as porções eram pequenas. Portanto, a refeição de hoje foi realmente um presente especial. Contudo, o próprio Yami não estava no seu melhor humor. Sua expressão permanecia sombria e ele falava cada vez menos. A comida não lhe agradou? Nono observou cautelosamente seu comportamento. Sinto muito. O cozinheiro do orfanato não é muito habilidoso. Se ela fosse apenas uma diretora de orfanato comum, não precisaria ser tão cuidadosa, mesmo que Yami tivesse doado suprimentos valiosos. Mas, infelizmente, ser diretora do orfanato era apenas a identidade oficial de Nono. Ela também desempenhava outra função. Yakushi Nono, uma agente de elite da raiz. Uma espiã que completou inúmeras missões perigosas, ganhando o título de Miko Errante. A maioria dos órfãos no orfanato possuía o potencial para se tornarem ninjas, o que os tornava uma valiosa força de reserva para a raiz. Nono estava bem ciente da crueldade de Danzou. Yami era seu último parente vivo, o que significava que ela precisava agir com cautela. Se desse um passo em falso e atraísse seu ressentimento, seus planos de aposentadoria estariam completamente arruinados. Por isso, ela prestava tanta atenção às suas mudanças de humor. Não é nada. Yami balançou a cabeça levemente, terminando rapidamente a comida em sua tigela. Em seguida, pousou os hashis e disse: Diretora Nono, tenho treinamento esta tarde, então não ficarei muito tempo. Ao se levantar, Shizui também interrompeu a conversa com as crianças. Yami aproximou-se e olhou para o garoto de cabelos brancos que estava conversando com Shizui mais cedo. Qual o seu nome? Kabuto, respondeu o menino de cabelos brancos suavemente, com gratidão evidente em seus olhos. Tudo bem, Kabuto, irei te ver na próxima vez. Yami sorriu e saiu com Shizui e os ninjas que o acompanhavam. Após passar meio-dia no orfanato, Yami interagiu com quase 200 órfãos. No entanto, além de Nono, apenas 20 crianças criaram um vínculo com ele e lhe concederam recompensas. Não admira que ele não tenha ficado satisfeito. A maioria desses 20 possuía chakras básicos, e apenas alguns apresentavam atributos de chakra únicos. Se as recompensas de Nono e Kabuto não fossem decentes, ele teria ficado ainda mais frustrado. O anfitrião estabeleceu um vínculo de vigilância com Yakushi Nono, obtendo talento de controle de chakra, excelente, ponto. O anfitrião estabeleceu um vínculo de gratidão com Yakushi Kabuto, obtendo talento, controle de chakra, gênio, ponto. O talento para controlar os chakras pode parecer algo insignificante, mas, na realidade, era incrivelmente importante. Escalar árvores e andar sobre a água eram apenas os exercícios de treinamento mais básicos. O verdadeiro desafio residia em regular com precisão a produção de chakra durante a batalha. Em termos de jogo, o chakra era equivalente a mana. Ter uma grande reserva de mana permitia o uso de mais jutsus, mas não determinava a força dessas técnicas. O poder de um jutsu dependia de múltiplos fatores. A quantidade de chakra infundida na técnica. O domínio do usuário sobre a transformação da natureza. A força inerente do próprio jutsu. O controle de chakra não afetava apenas o desempenho máximo de um único jutsu, mas também determinava a capacidade de aprender técnicas de alto nível. Tomemos como exemplo o Rasen Shuriken de Uzumaki Naruto, o estilo vento. Era necessário um controle de chakra excepcional e um domínio avançado da transformação da natureza para sequer tentar. Após integrar essas recompensas, o talento de controle de chakra de Yami não atingiu o nível supremo, mas melhorou significativamente. Além de Tsunade, seu talento para o controle de chakra era provavelmente o melhor em todo o mundo ninja. Yami retornou à propriedade do clã Shimura para treinar com Shizui. Como era o primeiro dia, ainda não havia treinamento estruturado. Shizui simplesmente fez com que Yami lutasse com tudo que tinha contra ele, utilizando todas as técnicas à sua disposição, para que pudesse avaliar seu nível. Sem revelar suas transformações da natureza ocultas, Yami demonstrou toda a sua força. Isso impressionou Shizui repetidamente. Na idade de Yami, o próprio Shizui era muito mais fraco. Seu rápido crescimento só começou depois de despertar o Sharingan, especialmente em Kinjutsu. Não é à toa que Danzou pediu especificamente a ele para ser o mentor de Yami. Com o pôr do sol, a tarde de treino chegou rapidamente ao fim. Parado na entrada, Shizui sorriu para Yami. Yami, trarei o pergaminho de Kenjutsu do clã Uchiha amanhã. Quanto à técnica de cintilação corporal, ensinarei a você quando sua esgrima atingir um certo nível. O que acha? Yami assentiu. Seguirei suas orientações, Shizui-senpai. Ficou claro que Shizui estava realmente investindo nele. Não só estava disposto a transmitir o Kenjutsu Uchiha, como também pretendia ensiná-lo a técnica característica de cintilação corporal que lhe rendeu fama. Depois de ver Shizui partir, Izumi, que estava faminta, pensou que finalmente poderia comer. No entanto, ela logo foi puxada por Yami, que comprou uma grande quantidade de pimentões verdes no mercado. Ele então pediu a Aburami Seiji e Yamanaka Ryu que os levassem para o orfanato. Sob o olhar perplexo de Nono, Yami, agindo como um jovem mestre mimado, ordenou ao cozinheiro do orfanato que parasse de preparar o jantar e, em vez disso, servisse um banquete de pimentões verdes.
Em Konoha, o pimentão verde era um dos alimentos mais odiados, tanto por crianças quanto por muitos adultos. Além de terem um cheiro forte e característico, muitos achavam seu sabor insuportável, assim como algumas pessoas detestavam o coentro. Para piorar a situação, a maioria dos métodos de culinária de Konoha envolvia ferver ou cozinhar os alimentos no vapor. Mesmo que alguém tolerasse o cheiro, o sabor era horrível. Os pimentões verdes que Yami havia comprado representavam praticamente todo o estoque do mercado. Prato após prato de pimentões verdes foram servidos. Enquanto Nono dava uma palestra às crianças sobre os benefícios nutricionais dos pimentões verdes, elas se forçavam a engolir a refeição amarga, com expressões de agonia no rosto. Ao ver isso, Yami sorriu e anunciou em voz alta: "Não se preocupem, trarei ainda mais pimentões verdes na próxima semana. Comam-no sem hesitar." Uá! Por fim, uma criança pequena não conseguiu se conter e caiu no choro. Foi como uma reação em cadeia. Logo, lamentos e gritos ecoaram por todo o orfanato. Nono e os cuidadores se apressaram em consolar as crianças aflitas, enquanto os rostos de Yamanaka Ryu e Aburami Seiji se contorciam incontrolavelmente. Seu jovem mestre era verdadeiramente perverso, como era de se esperar do neto de Danzou. Yami deu uma risadinha satisfeita. O parabéns, anfitrião. Capítulo 12. Após o banquete de pimentões verdes, o orfanato ficou em alvoroço, e Yami conseguiu exatamente o que queria. Mais de 100 títulos alcançaram o primeiro estágio instantaneamente. As notificações do sistema chegavam tão rapidamente que ele mal conseguia acompanhar, e algumas até forneciam 2 recompensas de uma só vez. De repente, ele percebeu algo. As pessoas raramente se lembram da bondade, mas do ódio? O ódio deixa uma marca profunda. Se ele quisesse criar laços com todos, o jeito mais rápido não seria se tornando amigo deles. Isso era impossível. Mas, fazê-lo sentir nojo, medo ou até mesmo ódio? Somente emoções como o ódio poderiam unir até mesmo as 5 grandes nações em entendimento mútuo. Yami sentiu subitamente um lampejo de arrependimento. Se ele tivesse a reputação de Danzou e o medo que ele inspirava, sem mencionar sua habilidade de transferir a culpa, então as recompensas que ele poderia obter desses laços já o teriam tornado invencível no mundo ninja. Kabuto observava Yami em silêncio. Num instante, ele sorria. No seguinte, seu rosto retornava à indiferença habitual. Kabuto sentiu uma estranha sensação de desconforto. Esse garoto era assustadoramente imprevisível. O anfitrião atingiu o segundo estágio do vínculo com Yakushi Kabuto. Recompensa: talento especial, habilidade de pesquisa científica, ponto. Yami saiu de seus devaneios e olhou para Kabuto. O que será que esse garoto estava pensando? Como ele chegou de repente ao segundo estágio? Na academia ninja, Kazama Shuichi estava diante da turma com uma expressão séria. Amanhã realizaremos o exame final deste ano. Esta prova avaliará tudo o que vocês aprenderam ao longo do ano e consiste em 2 partes, uma prova escrita pela manhã e uma prova prática à tarde. O terceiro Hokage também estará presente para observar sua apresentação. Assim que ele terminou de falar, a sala de aula irrompeu em conversas animadas. O Hokage está chegando? Só ouvi na cerimônia de entrada. Isso é incrível. Se eu me sair bem e receber elogios do Hokage, meus pais não ousarão mais me repreender. Embora a doutrinação ideológica ainda não fosse tão intensa, o terceiro Hokage governava há mais de 20 anos, e seu prestígio na vila era inigualável. A mera menção de sua presença deixava os alunos animados. Até mesmo Itachi endireitou a postura inconscientemente. Kazama Shuichi manteve a paciência, aguardando que a empolgação diminuísse antes de prosseguir. Espero que todos vocês se esforcem ao máximo. Se alguém reprovar, a tarefa de casa do próximo semestre será dobrada. A sala de aula barulhenta ficou instantaneamente em silêncio. As crianças travessas imediatamente se endireitaram e Shuichi dispensou a turma. Como de costume, Yami caminhou para casa com Izumi. Ele não estava particularmente preocupado com a visita do terceiro Hokage. Além de manter sua presença e reforçar sua reputação, ele sabia que Hiruzen provavelmente estava vindo atrás de Itachi. Todo gênio Uchiha causava inquietação na vila. Itachi não era apenas um gênio, ele também era filho do líder do clã. É claro que Hiruzen se interessaria por ele. Izumi, pretendo me formar depois deste exame. A menina, que estava saboreando uma caixa de salgadinhos Chibi Maruko, ficou paralisada de surpresa antes de começar a ficar ansiosa. Formar-me mais cedo? Então eu também quero me formar mais cedo. Tendo treinado com Yami todos os dias, Izumi conhecia bem sua força. Esqueça apenas se formar, ele já era forte o suficiente para ser um Chunin. Até ela havia alcançado o nível de uma graduada. Por algum motivo, sempre que treinava com Yami, sua mente ficava mais alerta e seu progresso disparava em comparação com os treinos em casa. Ela já havia dominado as 3 técnicas básicas e aprendido 2 jutsus de liberação de fogo. Sua única fraqueza era a capacidade de seus chakras. Claro, isso era apenas em comparação com ninjas adultos. Como uma Uchiha, mesmo sem despertar seu Sharingan, as reservas de chakra de Izumi excediam em muito as de pessoas comuns. Ela estava pelo menos no nível de um genin. Izumi, você ainda não pode se formar. Yami parou e olhou para ela seriamente. A guerra não acabou. Mesmo que você não vá para o campo de batalha, as missões que lhe forem designadas ainda serão perigosas. Se você se formar em 2 anos, as coisas vão melhorar muito. Então fique na escola comigo. Izumi fez beicinho, com tensão no rosto ao ouvir falar em guerra. Podemos nos formar juntas depois que tudo acabar. Izumi, eu não vou aprender nada ficando na escola. Seria só perda de tempo.
E não se preocupe com a minha segurança. A vila não vai me designar para nada muito perigoso. Após muita insistência, Yami finalmente convenceu Izumi a desistir de se formar mais cedo. No momento ele mal conseguia se proteger. Não tinha energia extra para cuidar de Izumi também. Se ele permanecesse na escola, não seria capaz de interagir com mais ninjas ou formar novos laços. Ele não seria capaz de alcançar o segundo estágio do legado de sua mãe e desenvolver seu talento. Então ele teve que se formar. Caso contrário, ele ficaria preso na academia, repetindo anos até finalmente se formar com Hanabi. Enquanto isso, no distrito Uchiha, numa pequena floresta, várias árvores grandes estavam alinhadas com alvos. Uchiha Itachi, que estava praticando suas técnicas com shurikens, parou de repente, como se estivesse processando alguma informação nova. Após um instante, ele abriu os olhos novamente. Exame final, o terceiro Hokage. Após absorver as informações do relatório de seu clone das sombras, Itachi não demonstrou nenhuma reação em particular e simplesmente retornou ao treinamento. Só quando o aroma do jantar se espalhou pelo ar, ele finalmente reuniu suas ferramentas ninja e voltou para casa. Irmão, uma pequena figura saiu cambaleando da casa. Um sorriso gentil surgiu no rosto de Uchiha Itachi enquanto ele dava 2 passos rápidos para frente e o pegava no colo. Sasuke, irmão, me abraça. Muito bem, vem aqui. Segurando o pequeno Sasuke, Itachi sentiu que aquele era o momento mais feliz do seu dia. Uma voz suave chamou da cozinha. Itachi, você voltou. Vá lavar as mãos e se prepare para o jantar. E ajude o Sasuke a se lavar também. Entendi, mãe. Carregando Sasuke, Itachi dirigiu-se ao banheiro. Naquela noite, durante o jantar, Uchiha Fugaku mencionou o exame final. Ouvi dizer que o terceiro Hokage visitará a escola. Certifique-se de ter um bom desempenho e não desonre o nome Uchiha. Sim. Itachi assentiu calmamente enquanto removia cuidadosamente as espinhas do peixe e colocava pequenos pedaços na boca de Sasuke. Essa foi a última vez que conversaram. Ninguém na casa considerou que um simples exame merecesse muita atenção. Capítulo 13. No dia seguinte, os alunos chegaram à academia e os exames começaram logo em seguida. Na realidade, os alunos da Academia Ninja trabalhavam bastante. Havia muito que aprender todos os dias, mesmo para os alunos do primeiro ano. Aprimoramento básico dos chakras, prática de shuriken 2 vezes por semana, 2 aulas de taijutsu por dia e, além disso, pelo menos 4 horas de aulas acadêmicas. Comparado com as escolas primárias de sua vida anterior, isso já representava uma carga de trabalho intensa. Os temas abordados nos cursos acadêmicos eram incrivelmente diversos, abrangendo física, química, venenos, bem como a história e a geografia de várias nações, criando uma mistura peculiar de disciplinas. Ao observar os números e símbolos na folha de prova, Yami suspirou antes de começar a responder as perguntas. Pergunta. Há um ninja a 30 metros de distância, na direção sudeste. O vento sopra de norte a sul a uma velocidade de 10 metros por segundo. Calcule a trajetória e descreva a força aproximada necessária para o arremesso. Resposta. Amarre uma etiqueta explosiva no shuriken e arremesse-o como quiser. Se não explodir, eu perco. Pergunta. O alvo do assassinato está sendo guardado por 3 ninjas, posições mostradas no diagrama. Elabore uma rota para concluir o assassinato e escapar com sucesso. Resposta. Use a técnica do deus voador do trovão para matar os 3 guardas primeiro, elimine o alvo e saia pelo mesmo caminho. Pergunta. Liste 3 contribuições que o terceiro Hokage fez para Konoha. Responder. 1. Cassinos foram proibidos na vila. 2. Não serão aceitas mais contribuições. 3. Ainda sem mais contribuições. Pergunta. Escreva uma redação sobre seus sentimentos em relação à aldeia. Resposta. Meu avô é o conselheiro do Hokage. Em menos de 1 hora, Yami concluiu toda a prova. Ele não a entregou antes do prazo, mas esperou até o final do tempo para entregá-la junto com seus colegas. Quando ele estava prestes a sair para almoçar com Izumi, Kazama Shuichi o deteve. Yami chamou Kazama Shuichi com uma expressão amigável. Haverá um teste de arremesso de shuriken esta tarde. O terceiro Hokage quer ver suas verdadeiras habilidades, não apenas sua riqueza. Então, desta vez, não usem etiquetas explosivas. Desde que Yami chocou a turma ao colocar etiquetas explosivas em seus shurikens, ele passou a ter o hábito de explodir vários alvos durante os treinos. Shuichi não tinha como impedi-lo, mas hoje era diferente. Com o terceiro Hokage presente, se Yami usasse etiquetas explosivas novamente, Shuichi não teria mais credibilidade como professor. Não vou usar etiquetas explosivas, mas em troca, Kazama-sensei terá que concordar com um dos meus pedidos, respondeu Yami com um sorriso radiante. À tarde, os alunos do primeiro ano se reuniram no campo de provas. Não tiveram que esperar muito até que Sarutobi Hiruzen chegasse, vestindo seu manto e chapéu de Hokage, acompanhado por seus guardas. Os alunos ficaram entusiasmados e avançaram correndo ansiosos. Hiruzen dispensou seus guardas com um gesto e cumprimentou as crianças com um sorriso amável. Se não fosse por seu manto e chapéu de Hokage, ele pareceria apenas um velhinho simpático do bairro. Yami não se juntou à multidão. Em vez disso, permaneceu à distância, observando silenciosamente aquele tal professor do fogo. Apesar de Hiruzen ter um laço profundo com seu avô, essa foi a primeira vez que Yami o viu pessoalmente. Ainda faltavam 10 anos para os eventos da história principal. O rosto de Hiruzen ainda não estava tão enrugado. Ele ainda não tinha 60 anos. De repente, como se pressentisse seu olhar, Hiruzen, que estava conversando com um menino rechonchudo, ergueu os olhos. Seus olhares se encontraram. Após uma breve pausa, Hiruzen rapidamente se lembrou de quem ele era e caminhou em sua direção, seguido por um grupo de pessoas. Você deve ser Yami, disse Hiruzen com um sorriso. Isso mesmo, Yami assentiu. Olá, velho Saru. Os alunos e professores ao redor ficaram atônitos. Kazama Shuichi ficou boquiaberto, com apenas um pensamento em mente.
Acabou. Minha carreira de professor chegou ao fim. Saru velho? Para surpresa de todos, Hiruzen não estava tão zangado quanto todos esperavam. Ele apenas franziu a testa e deu um tapinha leve na cabeça de Yami. Aquele velho idiota do Danzou deve ter te ensinado isso. Não pegue maus hábitos dele. Yami, isso é ruim. O maior obstáculo para conseguir recompensas de títulos de fidelidade acabou sendo meu próprio avô. O poder absoluto do Kaji da culpa era aterrador. Hiruzen imediatamente presumiu que a falta de respeito de Yami era culpa de Danzou. Yami ousara falar daquela maneira porque, primeiro, sua identidade o protegia e, segundo, devido à imagem cuidadosamente cultivada por Hiruzen. Ele era obrigado a deixar passar as palavras de uma criança. Infelizmente, Hiruzen não só não se ofendeu, como também ignorou completamente a situação, o que significa que Yami não recebeu nenhuma recompensa por vínculo. Ao ver a expressão sombria de Yami, Hiruzen bagunçou seus cabelos. Vou prestar atenção ao seu desempenho hoje. Se eu não ficar satisfeito, com certeza vou reclamar com o seu avô. Dito isso, ele deu uma risadinha e foi embora. O teste começou. 1 a 1, os alunos se apresentaram para a avaliação de arremesso de shuriken. Quando chegou a vez de Itachi, Hiruzen, que até então se mantivera descontraído, endireitou-se visivelmente. Ao ver Itachi lançar 5 shurikens simultaneamente, todas atingindo o alvo, Hiruzen acariciou a barba e assentiu em aprovação. Como esperado do clã Uchiha. Seu domínio sobre as ferramentas ninja é excepcional, mesmo sem o Sharingan. Para sua surpresa, Yami usou exatamente a mesma técnica de arremesso. Isso é, Shuriken Jutsu Uchiha? Até mesmo Itachi foi pego de surpresa. Como filho do líder do clã Uchiha, Itachi tinha acesso a informações confidenciais e nunca ouvirá falar de Yami recebendo treinamento em técnicas Uchiha. Sem que ele soubesse, Danzou havia proibido Shizui de mencionar que estava sendo mentor de Yami. Hiruzen sussurrou algo para um guarda próximo, sua expressão indecifrável enquanto retornava ao seu comportamento habitual. Logo, o teste com shurikens terminou e a próxima etapa, o combate de Taijutsu, começou. Os alunos cujos nomes eu chamar deverão se apresentar, fazer o selo da confrontação e só começar a lutar quando eu der o sinal. Após a luta, vocês deverão realizar o selo da reconciliação, exatamente como eu ensinei em aula, instruiu Kazama Shuichi. Após anunciar as regras, ele chamou a primeira dupla. Primeira partida, Arakawa Kenta contra Orikawa Koichi. Os dois garotos entraram no ringue. As lutas de Taijutsu do primeiro ano não foram impressionantes. Sua única vantagem sobre as crianças comuns era a velocidade e a força aprimoradas devido ao chakra, mas suas técnicas eram rudimentares. Após apenas alguns movimentos, Orikawa Koichi desistiu devido à dor. Esfregando a barriga, ele deixou o campo com os olhos marejados. Kazama Shuichi balançou a cabeça impotente e olhou para Sarutobi Hiruzen, cujo rosto permanecia indecifrável. Em seguida, olhou para a tabela de partidas, seu olhar parando no último confronto. Segunda partida, Shimura Yami contra Uchiha Itachi. A multidão explodiu em entusiasmo. Capítulo 14. Itachi e Yami eram ambos reconhecidos como gênios, tanto em sua turma quanto em toda a academia. Itachi tinha a vantagem de seu sobrenome prestigioso e sempre tirava notas perfeitas nas provas. Yami, por outro lado, conquistou sua reputação através de pura força. Até mesmo alunos mais velhos haviam sido espancados por ele, o que o tornava uma espécie de valentão da escola. Os dois nunca haviam se enfrentado oficialmente, e a força relativa de cada um era tema de debate. A maioria dos alunos acreditava que Itachi era mais forte, afinal, o nome Uchiha tinha um peso significativo. Mas hoje, finalmente, eles os viriam lutar. A turma inteira estava empolgada. Vai, Yami, você tem que ganhar. Acabem com aquele Uchiha arrogante. Os dois são tão fofos. Não consigo decidir. Tanto faz, o Yami é mais fofo, vai, Yami. A atmosfera estava eletrizante, e a maioria dos alunos torcia por Yami, com exceção daqueles que já haviam sido atingidos por seus punhos. Embora desprezasse a maioria desses pirralhos, Yami não era do tipo que se mostrava indiferente quando abordado, o que o tornava surpreendentemente popular. Itachi, por outro lado, sempre parecia estar imerso em pensamentos distante, antissocial. Ele se encaixava perfeitamente no estereótipo do Uchiha. Até mesmo Hiruzen se endireitou na cadeira com um brilho de curiosidade nos olhos. Na clareira, Yami e Itachi estavam a poucos metros de distância um do outro, frente a frente. Ao meio-dia, Yami pediu especificamente a Kazama Shuichi que organizasse essa partida. Formar-se com o título de gênio deixaria uma impressão duradoura, facilitando o estabelecimento de laços no futuro. É claro que isso também lhe deu a oportunidade de dar uma surra em Itachi. Kazama Shuichi deu um passo à frente. Ambos façam o selo da confrontação. Ao seu comando, Yami e Itachi ergueram as mãos e formaram o selo. Dando alguns passos para trás, Shuichi então sinalizou o início. Itachi imediatamente assumiu uma posição, mas o que o intrigou foi que Yami não se moveu. Em vez disso, Yami virou a cabeça para Kazama Shuichi. Sensei, acho que não faremos o selo da reconciliação hoje. Antes que Shuichi pudesse perguntar o porquê, Yami avançou repentinamente. Tão rápido, gritos de espanto ecoaram pela multidão. Os alunos do primeiro ano só conseguiram ver um borrão quando Yami se aproximou quase 10 metros em um instante, aparecendo bem na frente de Itachi. Até mesmo os olhos de Hiruzen se arregalaram ligeiramente. Essa técnica de oscilação corporal é igualzinho ao do Uchiha Shizui. Os instintos de Itachi gritavam perigo. Ao ver o soco se aproximando, ele rapidamente ergueu os braços para bloqueá-lo. Mas Yami era rápido demais. Antes que Itachi pudesse reagir completamente, bang! Uma nuvem de fumaça surgiu. Itachi havia desaparecido. Um clone das sombras. Hiruzen levantou-se num salto. Até mesmo seus guardas ficaram atônitos.
comparado à velocidade e força de Yami. O que mais os chocou foi o fato de ele ter aprendido o Jutsu Clone das Sombras de Rank B em seu primeiro ano e até mesmo ter enviado um clone para assistir às suas aulas. Sensei, eu disse que não precisaríamos do selo da reconciliação hoje, disse Yami casualmente. Mas tudo bem. Se o Itachi vier à escola amanhã, podemos lutar de novo. Com isso, Yami fez um selo de mão e desapareceu numa nuvem de fumaça. Outro clone das sombras. Hiruzen ficou completamente sem palavras. Do lado de fora da academia, à sombra de uma grande árvore, o verdadeiro Yami descansava de olhos fechados, tirando uma soneca. Se ele simplesmente tivesse usado um clone das sombras para derrotar Itachi com um único soco, não teria sido chocante o suficiente. No fim, Itachi ainda seria o protagonista, enquanto Yami se tornaria um mero degrau. Então, antes mesmo da partida começar, ele silenciosamente trocou de lugar com um clone das sombras. Agora, ele simplesmente esperava que as recompensas chegassem. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Yamanaka Junho recompensa. Transformação da natureza da libertação da terra, excelente, ponto. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Nara Shikaku. Recompensa, chakra de atributo Yin comum, ponto. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Irashi Eiji. Recompensa, mais 0,5 de chakra Jounin padrão. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Sarutobi Hiruzen. Recompensa, atributos de fogo, água, vento, terra e relâmpago gênio, ponto. Os olhos de Yami brilharam. Finalmente, Hiruzen havia deixado escapar uma recompensa importante. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen era conhecido como professor de ninjutsu. Apesar de não possuir um limite sanguíneo especial, seu domínio das 5 liberações elementais permitiu que ele as combinasse em jutsus poderosos, tornando-o um ninja formidável de nível Kage. Sua força durante a luta com Orochimaru não podia ser avaliada superficialmente. Afinal, ele era um senhor de 70 e poucos anos, já esfaqueado antes mesmo da batalha começar. Esperar que ele lutasse com toda a sua força era irrealista. Na verdade, o terceiro e o quarto Hokage representaram o auge dos ninjas comuns. O terceiro Tsuchikage Onoki também era comparável, mas sua liberação de poeira pertencia à rara categoria, Kekei Touta, tornando-a única demais para ser uma comparação justa. Para Yami obter 5 afinidades elementais de nível gênio apenas no primeiro estágio de seu vínculo com Hiruzen. E quanto à segunda etapa? Ou a terceira? Diz. Velho, olhe para Hiruzen, depois olhe para si mesmo. Não me admira que você nunca tenha se tornado Hokage. Yami deu uma risadinha, ativou sua técnica de cintilação corporal e desapareceu da árvore num borrão. Entretanto, de volta à academia, toda a escola estava em alvoroço. Kazama Shuichi estava prestes a desmaiar. Ambos os alunos usaram clone sombra na prova, e eu não fazia ideia. Continuem o teste. Interrogarei Yami e Itachi mais tarde, ordenou Hiruzen, recuperando a compostura. Sim, Lord Hokage. Quando todos os alunos terminaram as provas, Hiruzen dirigiu algumas palavras de incentivo antes de sair apressadamente. Chamem Danzou e Uchiha Fugaku ao meu escritório. Entendido. Um ambu escondido nas sombras desapareceu num lampejo. Logo depois, os dois homens chegaram ao prédio do Hokage, trocando olhares ao se encontrarem. Uchiha Fugaku fez uma leve reverência. Danzou, impassível como sempre, fez uma pausa de apenas 2 segundos antes de entrar no prédio. Naquela noite, após sair do prédio do Hokage, Danzou voltou imediatamente para casa. Yami, você está acordado? Estou acordado. Yami abriu a porta do quarto e desceu as escadas, carregando um livro. Danzou assentiu com aprovação. Você se saiu bem hoje. Ver o clã Uchiha sofrer um revés sempre o agradava. Mas ver o próprio neto desferir o golpe? Melhor ainda. Era só um clone das sombras, nada demais, respondeu Yami casualmente. Sim, um único clone das sombras não é suficiente, concordou Danzou. É por isso que você lutará novamente amanhã. Hiruzen, eu e os outros 2 anciãos estaremos lá. Uchiha Fugaku também virá observar. Yami, você tem confiança suficiente para derrotar Uchiha Itachi? Capítulo 15. Ao mesmo tempo, dentro do clã Uchiha, Fugaku e Itachi sentaram-se um de frente para o outro. Me desculpe, pai. Eu te decepcionei, disse Itachi suavemente, abaixando a cabeça. Fugaku fora rigoroso com Itachi desde criança. Aos 4 anos, levou-o ao campo de batalha para lhe ensinar as duras realidades do mundo ninja. Itachi compreendeu as expectativas de seu pai e treinou diligentemente. Mas hoje, ele havia sido derrotado com um único golpe. A velocidade de Yami era avassaladora. Os olhos de Itachi conseguiam acompanhá-la, mas seu corpo não conseguia. E havia algo mais que o incomodava. Não se desculpe. Aprender o Jutsu Clone das Sombras na sua idade e usá-lo para frequentar as aulas o dia todo já é impressionante, disse Fugaku em tom baixo, porém satisfeito. Sem demonstrar qualquer decepção. O talento de Itachi superou suas expectativas. A pedido do Hokage, você lutará contra Shimura novamente amanhã. Se tiver um bom desempenho, poderá ser autorizado a se graduar mais cedo, continuou Fugaku. Não se preocupe, pai. Farei o meu melhor para derrotá-lo, disse Itachi seriamente. Conte-me tudo o que aconteceu hoje. Eu te ajudarei a analisar. Sim. Na verdade, não havia muito o que dizer. Ele fora derrotado em um único movimento. Mas mesmo assim, expressou suas dúvidas. Fugaku franziu a testa. Shuriken Jutsu Uchiha. E a técnica de cintilação corporal de Shizui? É provável que Shizui esteja treinando Shimura. Itachi não pôde deixar de perguntar. Então por que Shizui não me contou? Que tolice, repreendeu Fugaku. Esta é a missão de Shizui. Shimura é neto de Danzou. Você acha que informações sobre ele podem vazar tão facilmente? Se Shizui tivesse te contado, isso teria causado um grande problema. Entendo, pai, disse Itachi, inclinando ainda mais a cabeça. O ninja deve ser cuidadoso com suas palavras e ações.
Sempre pense antes de falar, advertiu Fugaku, e então acenou com a mão em sinal de desdém. Quanto à batalha de amanhã, suas chances de vitória são mínimas. Mas não se desanime, a verdadeira força do clã Uchiha não reside no ninjutsu ou taijutsu básicos, mas sim no Sharingan. A velocidade por si só não é tudo. Assim que você despertar seus olhos, logo ultrapassará Shimura e Yami. Após ouvir a descrição de Itachi e tirar suas próprias conclusões, Fugaku percebeu que a diferença entre eles era grande demais para ser superada em pouco tempo. Vá descansar. Mesmo que você perca amanhã, você precisa demonstrar seu talento e força para a aldeia. Assim você poderá se formar mais cedo. Sim. Ao retornar para seu quarto, Itachi deitou-se na cama, repassando as memórias enviadas por seu clone das sombras. O sono não veio facilmente. Gabinete do Okage. Okage-sama, estas são as provas de Uchiha Itachi e Shimura Yami, disse Kazama Shuichi, colocando os documentos sobre a mesa com uma expressão confusa. Hiruzen, ocupado revisando outros relatórios, não percebeu sua expressão preocupada. Ele simplesmente acenou com a cabeça e fez um gesto para que Shuichi se retirasse. Meia hora depois, após terminar a papelada, Hiruzen pegou as provas, ansioso para avaliar o desempenho acadêmico dos dois alunos. Como esperado, a redação de Uchiha Itachi foi impecável. Seu nível superou em muito de um aluno médio do primeiro ano. Mas quando Hiruzen olhou para a prova de Yami, ele congelou. Que diabos é isso? Yami respondeu corretamente a todas as questões de múltipla escolha e de preenchimento de lacunas, obtendo a pontuação máxima. Mas a sessão de redação, principalmente a última pergunta. Bang! Hiruzen bateu com a mão na mesa. Sou Okage há 20 anos, e minha única conquista é proibir cassinos? Danzou, a culpa é sua. Como uma criança tão boa acabou assim? Seu desgraçado. Entretanto, em outro local, Danzou, no meio da organização de uma nova rodada de missões secretas, espirrou 2 vezes de repente. Sua expressão escureceu. Maldito Sarutobi Hiruzen. Ele deve estar morrendo de inveja por eu ter um neto tão excepcional. A noite passou rapidamente. Com o fim dos exames, a academia estava prestes a entrar em um recesso de 1 mês, e o campus, antes tão animado, havia se tornado silencioso. Com exceção de um lugar, o campo de treinamento onde os alunos do primeiro ano fizeram o teste no dia anterior. Uma fileira de mesas havia sido disposta ao longo da borda da clareira. Sarutobi Hiruzen, Danzou e os outros 2 anciãos sentaram-se atrás delas. Uma dúzia de ninjas estavam por perto, incluindo Uchiha Fugaku. A notícia se espalhou e muitos outros vieram assistir. Konoha nunca havia sofrido com a falta de gênios, mas desta vez a situação era diferente. Um deles era membro do clã Uchiha. O outro era neto de Shimura Danzou. Com tal histórico, a partida entre eles tornou-se instantaneamente o assunto da aldeia. Se não fosse pela ausência de muitos Jounin em missões, o público teria sido 2 vezes maior. Exatamente às 9 horas, Yami e Itachi estavam a 10 metros de distância um do outro, exatamente como no dia anterior. Mas desta vez, ambos estavam aqui pessoalmente. O árbitro foi substituído do novato Chunin Kazama Shuichi por um Anbu disfarçado com uma máscara de gato. As regras da batalha são as seguintes, anunciou o Anbu com voz fria. Se um participante perder a capacidade de combate ou se o árbitro determinar que ele não pode mais continuar, será declarado perdedor. Agora, antes de começarmos, não há necessidade. Yami o interrompeu sem hesitar. O Anbu franziu a testa, seu olhar tornando-se frio, mas antes que pudesse falar, sentiu de repente múltiplas intenções assassinas se fixarem nele. Sua expressão endureceu, e ele rapidamente se recompôs. Essa é a regra, Shimura. Já fiz o selo de confrontação com ele ontem. Isto é apenas uma continuação dessa luta, não há necessidade de tanta formalidade. Tudo bem. O Anbu recuou a contragosto. Hiruzen sorriu para Danzou. Danzou, seu neto é bastante peculiar. Danzou, no entanto, nem sequer olhou para Hiruzen. Não, seu Azuma ainda é melhor. O sorriso de Hiruzen desapareceu. Ultimamente, seu filho mais novo estava numa fase rebelde, discutindo com ele em casa quase diariamente. Isso havia se tornado uma grande fonte de frustração. E agora Danzou cutucou deliberadamente o seu ponto sensível. O Tatani Koharu e Mitokado Mura, sentadas perto dali, lutavam para conter o riso. Esses 2 velhos viviam em pé de guerra desde a infância. Algumas coisas nunca mudam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Yami olhou para Itachi com uma expressão solene. Ele não só precisava vencer essa batalha, como também tinha que fazê-lo sem revelar muito de sua verdadeira força. Segundo a experiência de inúmeros reencarnados, se ele demonstrasse talento demais, atrairia a atenção de Danzou. Então, a chamada facção ortodoxa se arrependeria de seu descuido, e Danzou conspiraria secretamente contra ele. Não, espere, ele era neto de Danzou. Estava tudo bem. A expressão de Yami relaxou. O culpado acabou sendo ele mesmo. O que havia para temer? Itachi observou a expressão confusa de Yami, que mudava de posição. No entanto, antes que pudesse pensar mais a respeito, o Anbu mascarado de gato anunciou a luta. A batalha começa. O apito da Anbu soou e ambos se moveram simultaneamente. Um avançado. O outro recuou. Yami perseguiu Itachi, enquanto este se esquivava. Mesmo enquanto se movia para manter distância, as mãos de Itachi permaneceram ativas. Seus dedos tremeram levemente e, num instante, dezenas de shurikens foram disparadas. Cada uma delas era conectada por fios de seda quase invisíveis. Com um puxão preciso, as trajetórias dos shurikens mudaram. Alguns continuaram a bloquear Yami pela frente, enquanto outros se curvaram pelos 2 lados, formando uma enorme rede projetada para prendê-lo completamente.
A essência da técnica de cintilação corporal não era o teletransporte propriamente dito. Em vez disso, ela utilizava a chakra para aumentar drasticamente a velocidade física do usuário. Como Itachi havia treinado com o Uchiha Shizui, ele naturalmente sabia como neutralizá-la. Muitos ninjas que observavam não puderam deixar de acenar com a cabeça em aprovação. Apareceu o Shuriken Jutsu do clã Uchiha. Com a precisão concedida pelo Sharingan e o controle de chakra proveniente da acuidade mental avançada, o clã Uchiha elevou as técnicas de Shuriken a uma forma de arte. Eles podiam manipulá-las em pleno voo usando fios de seda, criando ataques imprevisíveis e quase impossíveis de defender. Mas, esse Itachi ainda era cego. O chefe Fugaku realmente criou um filho excepcional, suspirou um Jounin. Sim, outro Uchiha Shizui a caminho. Quem sabe que nome ele construirá para si no futuro? Como era de se esperar do clã mais forte de Konoha, gênio sem fim. Ao ouvir os elogios do Jounin, Fugaku quase sorriu. Ele até usou o chakra para impedir que os cantos de sua boca se curvassem em um sorriso. Contudo, ele não percebeu os 4 anciãos liderados por Hiruzen. Nenhum deles sorriu. Simplesmente observavam com rostos inexpressivos. No campo de batalha, Yami e Itachi continuaram a manter uma certa distância. Parecia que a estratégia de Itachi tinha funcionado, mas algo estava errado. A expressão de Itachi mudou ligeiramente. Yami de repente disparou para frente novamente. Itachi instintivamente puxou seus fios para interceptá-lo, apenas para perceber. Suas kunai e shurikens estavam todas emaranhadas, formando uma bola desordenada. Ao relembrar os movimentos aparentemente erráticos de Yami no passado, a ficha caiu. O que parecia ser um giro aleatório e sem rumo era, na verdade, uma estratégia deliberada para emaranhar seus fios. Você acha que eu deixei você pular por tanto tempo porque estava com medo? Yami sorriu de canto. Eu só estava dando uma lição de moral no Shizui. Mas agora, essa farsa acaba. Svi. Yami ativou a técnica de cintilação corporal e instantaneamente encurtou a distância. Ele desferiu um soco direto. Itachi instintivamente ergueu os braços para bloquear, mas dor. Uma sensação aguda e penetrante percorreu seus braços enquanto todo seu corpo era arremessado para longe. O impacto fez Itachi sentir como se estivesse enfrentando um ninja totalmente desenvolvido, não um igual. A força física deles não era nem de perto comparável. Aproveitando a força do golpe, ele deu um salto mortal para trás para recuperar a distância. Ignorando a dor, rapidamente formou selos de mão. Quando pousou, restavam apenas 2 selos. Tigre, carneiro. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu de sua boca, expandindo-se rapidamente para 5 metros de diâmetro enquanto avançava com intensas ondas de calor. No entanto, Yami já havia previsto seu movimento. No momento em que Itachi começou a formar selos, Yami e seu clone das sombras começaram a formar os seus próprios. Bum! Uma nuvem de fumaça surgiu quando o clone apareceu. No entanto, seus selos de mão eram diferentes dos de Yami. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Liberação de vento. Grande avanço. Os 2 jutsus se fundiram. Dança do vento explosivo. Num instante formou-se uma poderosa técnica de combinação. O vento alimentava as chamas, e as chamas fortaleciam o vento, amplificando-se mutuamente exponencialmente. Um dragão de fogo furioso girava violentamente, rugindo em direção à bola de fogo que se aproximava de Itachi. Bum! A bola de fogo explodiu ao impacto, mas o dragão de fogo continuou avançando. As pupilas de Itachi se contraíram bruscamente. Ele não esperava que sua grande técnica da bola de fogo fosse superada com tanta facilidade. Sob o efeito da liberação de vento, a velocidade do dragão de fogo aumentou em vez de diminuir. Seu tamanho também aumentou rapidamente. As chamas surgindo refletiam nos olhos de Itachi. Não havia tempo para se esquivar. No último instante. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Uma robusta parede de terra ergueu-se abruptamente do solo, bloqueando as chamas. Quando o fogo se dissipou, a parede de terra desmoronou em pedaços, revelando a figura por trás dela. Uchiha Fugaku. O líder do clã Uchiha permaneceu de pé com uma expressão solene, observando Yami através dos restos da parede. Itachi perdeu esta batalha, Shimura Yami. Não, padre. Eu não fiz isso. Cale-se. Fugaku virou-se subitamente, mas ao olhar para o filho, seus olhos se arregalaram em choque. Os olhos de Itachi estavam vermelhos como sangue. Um único Tomoe estava pendurado em cada pupila. Itachi, você despertou o Sharingan? A raiva de Fugaku desapareceu instantaneamente, substituída por espanto. Antes que pudesse dizer mais alguma palavra, Itachi caiu no chão. Jin. O vínculo de rivalidade do anfitrião com Uchiha Itachi atingiu o segundo estágio. Recompensa, linhagem Uchiha rica. Ponto. Fugaku pegou o filho rapidamente no colo e se virou em direção à mesa do Okage. Okage-sama, preciso levar Itachi para tratamento médico. Vou me retirar. Vai, Fugaku, disse Sarutobi Hiruzen, ainda envolto em seu chapéu de bambu. Sua expressão permanecia indecifrável. Quando ele acordar, parabenize-o por se tornar um genin por mim. Danzou permaneceu em silêncio, a cabeça baixa projetando uma sombra sobre seu rosto. Obrigado, Okage-sama. Fugaku fez uma leve reverência antes de desaparecer com uma técnica de cintilação corporal, correndo em direção ao hospital de Konoha. Ao vê-los partir, Yami soltou um suspiro suave. Parece que, afinal, não terei a chance de concluir o selo de reconciliação. Capítulo 17. Assim que Fugaku saiu, a batalha foi oficialmente declarada encerrada. Hiruzen se virou para ir embora, e os ninjas que observavam se dispersaram gradualmente. Enquanto isso, Danzou se aproximou de Yami, deu um tapinha em seu ombro e, incapaz de conter sua alegria, deixou escapar um sorriso. Embora em seu rosto parecesse um pouco perturbador. Yami, você se saiu bem, mas não se acomode.
O maldito Uchiha despertou seu Sharingan neste exato momento. A força de Uchiha Itachi logo aumentará. Você deve continuar se esforçando ou ele o alcançará. Yami acenou com a mão, desdenhosamente. E daí se ele tem o Sharingan? Ele acha que pode me superar depois de perder para mim? Impossível. Absolutamente impossível. Ele vai passar o resto da vida me perseguindo. O olho de Danzou se contraiu. De onde surgiu essa personalidade arrogante do neto? Ele não deveria ser mais parecido com ele próprio, reservado, cauteloso, um velho ardiloso? Danzou queria alertá-lo sobre o terror do Mangekyou Sharingan, mas aquele não era o momento nem o lugar para discutir tais coisas. Em vez disso, ele simplesmente instruiu Yami a esperá-lo em casa naquela noite, antes de partir apressadamente atrás de Sarutobi Hiruzen. No escritório do Hokage, Danzou nem se deu ao trabalho de bater. Empurrou a porta e entrou. Hiruzen ficou de pé junto à janela, contemplando a aldeia. Pare com essa atuação. Não tem mais ninguém aqui, zombou Danzou enquanto se sentava em frente à mesa do Hokage. Não sei do que você está falando, respondeu Hiruzen sem sequer se virar. Uma criança de 7 anos. Você e eu sabemos o que ele se tornará no futuro. Com o Uchiha Shizui e agora o Uchiha Itachi, diga-me Hiruzen, esta ainda é a nossa Konoha? Ou se tornará a Konoha dos Uchiha? Os olhos de Hiruzen escureceram e o silêncio tomou conta do escritório. Um longo e pesado suspiro finalmente quebrou o silêncio. Danzou, a guerra ainda não acabou. Precisamos da força do clã Uchiha. Danzou zombou novamente. Hiruzen, você nunca muda. Décadas se passaram, e você continua apegado às mesmas táticas de sempre. Você quer tanto honra quanto resultados. Mas tudo bem. Sua indecisão permite que a raiz cresça. E um dia, minhas raízes romperão o solo e tomarão conta de toda a árvore. Chega de falar sobre os Uchihas, disse Danzou. Vamos falar sobre Yami. Hiruzen retornou ao seu lugar, sua expressão suavizando-se para a do Hokage benevolente que representava perante o público. Mesmo com o talento de Uchiha Itachi, seu Yami o derrotou sem esforço. Seu domínio das técnicas de liberação de fogo e vento é impressionante. Os olhos atentos de Hiruzen captaram muitos detalhes da batalha de Yami. Em geral, um confronto de ninjutsu era determinado pela produção de chakra e pela proficiência em transformação da natureza. A julgar pela escala do jutsu usado, Yami não gastou muito chakra. Seu estilo fogo, técnica do fogo do dragão e estilo vento, grande ruptura, juntos, mal ultrapassaram o custo de chakra de uma técnica da grande bola de fogo. No entanto, ele havia superado a grande técnica da bola de fogo de Itachi e quase destruído a parede de estilo terra de Fugaku. Isso se deveu exclusivamente à transformação da natureza. A qualidade da técnica era excepcionalmente alta. O que agradou ainda mais a Hiruzen foi o estilo de luta de Yami. Ninjutsu combinado. Não era essa a sua especialidade? Hiruzen não possuía nenhum Kekkei Genkai, nem utilizava técnicas de liberação Yin-Yang. Em vez disso, ele dominava as 5 liberações elementais, refinando sua transformação da natureza ao limite absoluto e desenvolvendo uma variedade de jutsus combinados. Se o momento tivesse sido mais apropriado, Hiruzen poderia ter batido na mesa, se levantado e declarado vitória. Esse garoto é igualzinho a mim. Uma vez que sua ambição por talento dominou a raiz, tornou-se imparável. Hiruzen finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Danzou, Yami é um talento excepcional. Você não consegue treiná-lo adequadamente. Deixe-me treiná-lo. Garanto que ele se tornará a espinha dorsal de Konoha. Só nos seus sonhos. A expressão de Danzou se contorceu de raiva enquanto ele batia com força na mesa. O forte impacto ecoou do lado de fora do escritório. Yami é meu neto. Eu mesma cuidarei do futuro dele. Não se meta com essa sua falsa benevolência. Eles se conheciam há décadas, Danzou entendia os métodos de Hiruzen. Isso era lavagem cerebral. Se Yami caísse nessa, ele se transformaria em um daqueles fanáticos da vontade do fogo, repetindo sem parar sobre o futuro brilhante de Konoha. Isso foi inaceitável. Hiruzen franziu a testa. Danzou, sua natureza é muito sombria. Um talento como Yami não deve ser arruinado por sua ideologia distorcida. Ele ainda é uma criança. Precisa de orientação adequada. Se ficar comigo, eu o ensinarei a se tornar um excelente ninja. Danzou ficou tão furioso que soltou um palavrão. Excelentes ninjas? Nenhum dos seus 3 discípulos se tornou uma pessoa melhor. Um se entrega às mulheres, outro é jogador e o último é viciado em drogas. 2 deles até abandonaram Konoha. E você espera que eu confie em Yami a você? O rosto de Hiruzen ficou vermelho. As mentiras podiam ser ignoradas. Mas a verdade doeu profundamente. Seus 3 discípulos foram seu maior fracasso. E Danzou havia atingido precisamente seu ponto mais fraco. E pior, Danzou havia insultado sua inteligência. Durante anos, Hiruzen sempre se orgulhou de superar Danzou com astúcia. Mas hoje, os papéis foram invertidos. Você realmente não vai me entregar Yami? Perguntou Hiruzen. Hiruzen, eu sou o avô dele. Danzou, você vai se arrepender disso. Bang. Hiruzen saiu furioso do escritório, batendo a porta com força. Ele só se deu conta do que tinha acontecido quando já estava na metade do corredor. Espere. Este é o meu escritório. Danzou é quem deveria estar saindo. Ao perceber isso, ele se virou rapidamente, empurrou a porta e lançou um olhar furioso para Danzou. Danzou, este é o meu escritório. Você é quem deveria estar saindo. Lá dentro, Danzou estava tentando não rir. Durante anos, ele era sempre quem saía furioso. Mas hoje, foi Hiruzen quem perdeu a paciência. É claro que aparentemente Danzou mantinha a compostura, o líder sempre calculista da raiz. Se ele tivesse rido agora, Hiruzen poderia ter realmente perdido a cabeça. Você não precisa se preocupar com o futuro de Yami, disse Danzou calmamente enquanto finalmente se levantava para ir embora. Hiruzen suspirou pesadamente. Ele invejava Danzou. Ao menos Danzou tinha um neto. Entretanto, seu próprio filho, Sarutobi Shinozuki, era casado há anos, mas ainda não tinha filhos. Sempre viajando em missões com a esposa. E quanto ao filho caçula? Ainda solteiro.
Não, isso não podia continuar. Shinozuki. Hiruzen chamou. Momentos depois, um agente da Anbu com uniforme e máscara de cachorro entrou no escritório. Hiruzen fixou o olhar nele e deu uma ordem em tom inegável. A partir de hoje, você está de licença. Vá para casa e se esforce para me dar um neto. Até lá, nem pense em voltar para Anbu. Sarutobi Shinozuki. Capítulo 18. Em um quarto particular do Hospital Konoha, Itachi havia recuperado a consciência. Ele não havia sofrido nenhum ferimento grave, apenas seu punho havia sido fraturado ao golpear Yami. O motivo de ele ter desmaiado foi que seu corpo não conseguiu suportar o súbito aumento de poder mental causado pelo despertar do Sharingan. Foi um mecanismo natural de autoproteção. Após descansar por um tempo, ele acordou. Nesse momento, Shizui chegou. No dia anterior, Shizui ouvirá falar do duelo entre Itachi e Yami, mas uma missão urgente surgiu de repente. Ele a concluiu às pressas e voltou correndo. No entanto, ele ainda chegou tarde demais. Ele correu todo o caminho até o hospital de Konoha, apenas para encontrar Itachi deitado na cama. Quando Itachi abriu os olhos, a primeira coisa que viu foram dois rostos familiares, ambos cheios de preocupação. Pai, irmão Shizui. Itachi, você acordou. Shizui sorriu. Fiz o meu melhor para voltar correndo, mas ainda assim cheguei um passo atrasado. Ouvi dizer que foi uma partida emocionante. Não desanime, é normal perder para o Yami-kun. Se você continuar se esforçando, com certeza vai alcançá-lo um dia. Isso mesmo, Uchiha Fugaku assentiu em aprovação. Ganhar ou perder nesta fase não importa. Mais importante é que você despertou o Sharingan. Só isso já é uma conquista notável. O despertar do Sharingan aos 7 anos de idade era extremamente raro no período pós-Sengoku. A última pessoa a fazê-lo havia sido o próprio Shizui, e Itachi era até meio ano mais novo do que Shizui era na época. Como era de se esperar de seu filho. Contudo, apesar das palavras de encorajamento, Itachi permaneceu em silêncio, com uma expressão um tanto inexpressiva. Fugaku refletiu sobre isso por um momento antes de se retirar da sala. Embora seu filho fosse geralmente calmo e maduro, Fugaku sabia que no fundo, Itachi ainda era um Uchiha, orgulhoso e ambicioso. Perder para um ninja de fora do clã era, sem dúvida, um golpe duro. Não havia mais nada que ele pudesse dizer. Talvez Shizui, que era mais próximo em idade, pudesse fazê-lo entender. Com a partida de Fugaku, o clima no bairro ficou um pouco mais leve. Pelo menos, Itachi finalmente falou. Irmão Shizui, você ensinou a Shimura Yami a técnica de Shuriken do clã Uchiha e a técnica de cintilação corporal? Shizui piscou, surpreso. Ele não esperava que essa fosse a primeira pergunta de Itachi. Mesmo assim, ele assentiu com a cabeça. Sim. A expressão de Itachi mudou ligeiramente. Ele se sentou na cama. Já que você é professor dele, qual é a diferença entre nós? Shizui deu um sorriso irônico. Ele não respondeu. Ele simplesmente balançou a cabeça negativamente. Itachi cerrou os punhos. Agora que despertei o Sharingan, ainda não tenho chance de vencer? Com o Sharingan, sua força mental aumentou drasticamente. E como o chakra é uma combinação de energia física e mental, suas reservas gerais de chakra também melhoraram. Itachi até queria desafiar Yami novamente. Mesmo assim, Shizui ainda acreditava que iria perder? Itachi. Shizui suspirou. O Sharingan não é onipotente. Ao perceber a obstinada determinação no olhar de Itachi, Shizui suavizou a voz. Você acabou de despertar seu Sharingan. Você ainda não o dominou. Além disso, um Sharingan de um Tomoe não é tão poderoso assim, ele simplesmente aprimora a percepção. Mesmo sem o Sharingan, a visão dinâmica de Yami já é assustadora. Você ainda não tem nenhuma chance de ganhar. Os olhos de Itachi escureceram. Será que Shimura Yami é mesmo tão forte assim? Aos 4 anos de idade, ele acompanhou seu pai até o campo de batalha e matou ninjas inimigos com as próprias mãos. E Shimura Yami, um herdeiro mimado do clã, notório por vagar pela aldeia, comendo e bebendo em restaurantes sem pagar. Sim, sem pagar nada. Mas mesmo assim, Shizui ainda achava que Itachi não conseguiria vencer. Itachi. Shizui olhou diretamente para ele e falou em tom sério. Yamiko é muito mais assustador do que você imagina. E para ser honesto, não tenho mais nada para lhe ensinar. Os olhos de Itachi se arregalaram em descrença. Isso é impossível. Para Itachi, Shizui era o ninja mais forte que ele conhecia, mais forte até mesmo que seu pai. Shizui dominava inúmeras técnicas de ninjutsu. Era um prodígio em taijutsu e possuía o Sharingan de 3 Tomoe mais poderoso. E mesmo assim, ele alegou que não estava mais qualificado para ensinar Yami. Se nem mesmo Shizui era qualificado, então quem na aldeia era? O Hokage? Não é que a força de Yami-kun tenha superado a minha, esclareceu Shizui. É o talento dele e a rapidez com que aprende. Há coisas que provavelmente não deveria te contar. Mas, como exceção, vou compartilhá-las com você. Você não deve contar a ninguém, nem mesmo ao líder do clã Fugaku. O rosto de Shizui ficou sério. Itachi endireitou-se. Entendo, Shizui. Não contarei a ninguém. Shizui exalou. Ele aprende rápido demais. Em apenas uma semana, ele dominou a técnica Uchiha de Shuriken. Em apenas um mês, ele aprendeu todo o meu ninjutsu de liberação de fogo. Um mês depois disso, ele dominou completamente a técnica de vibração corporal. Após 6 meses, em um duelo de Kenjutsu puro, lutamos até um empate. A partir daquele dia, nunca mais lhe dei aulas. Yami não precisa de habilidades ou jutsus. Ele só precisa de tempo para evoluir. Silêncio. Shimura Yami sabe esgrima? A voz de Itachi era oca. Ele sabia o quão forte era o Kenjutsu de Shizui. Com a cintilação corporal e Genjutsu, Shizui podia eliminar um inimigo com um único golpe. Mas, Yami se saiu bem? Não. Shizui o corrigiu. A esgrima não é apenas algo que ele conhece. Essa é a sua arma mais poderosa. Silêncio absoluto. Itachi permaneceu imóvel. Isso significa que ele nem sequer era digno de ser levado a sério por Yami?
Shizui olhou para a expressão dele e suspirou. Itachi era extraordinariamente talentoso. Entre seus pares, ninguém se comparava a ele. Mas o destino o colocou na mesma geração que Shimura e Ami. Felizmente, com o Sharingan, Itachi ainda tinha esperança de alcançá-lo. Após um longo silêncio, vendo que Itachi finalmente havia assimilado tudo, Shizui falou novamente. Itachi, mesmo que você tenha despertado o Sharingan, há algo muito importante que você precisa se lembrar. Sua voz estava mais séria do que antes. Itachi franziu a testa. O que foi? Shizui encontrou seu olhar. Até que seu corpo esteja completamente desenvolvido, use o Sharingan o mínimo possível. De outra forma, isso causará danos irreversíveis ao seu corpo. Em outro lugar na vila, num campo gramado e tranquilo, duas figuras jaziam lado a lado, contemplando o céu. O jovem murmurou baixinho. Sinceramente, despertar o Sharingan muito cedo não é necessariamente uma coisa boa. Capítulo 19. Por quê? Perguntou Izumi, curiosa. Ela também estivera presente no duelo naquela manhã. No entanto, ao ver tantos Jounin e até mesmo o Hokage presentes, hesitou em se aproximar e, em vez disso, escondeu-se sob uma grande árvore, observando silenciosamente de longe. Os dois estavam conversando sobre o despertar do Sharingan de Itachi, e Izumi falou com clara inveja. Para qualquer Uchiha, despertar o Sharingan sempre foi um marco importante. Mas olhando para Shimura e Ami, parecia que ela não achava isso uma coisa tão boa assim. Porque ainda é muito cedo, respondeu Yami, estendendo a mão para bagunçar os cabelos negros e macios de Izumi. Izumi deixava o cabelo crescer desde criança. Era longo, liso e tinha uma textura maravilhosa. Izumi fez beicinho e afastou a mão de Yami com um tapa. Ela havia dedicado tanto tempo cuidando do cabelo naquela manhã, e num instante, ele estava arruinado. Yami deu uma risadinha e continuou explicando. Há muitos benefícios em despertar o Sharingan, mas ainda somos crianças. Nossos corpos ainda não estão totalmente desenvolvidos e estamos em um período de rápido crescimento. Se o Sharingan for despertado muito cedo, ele perturba o equilíbrio entre mente e corpo, essencialmente forçando nossos corpos a suportar um esforço desnecessário. O uso excessivo pode levar a consequências graves, inclusive doenças. Yami suspeitava fortemente que a saúde frágil de Uchiha Itachi no futuro estivesse diretamente relacionada ao despertar prematuro do Sharingan e, posteriormente, do Mangekyou. As células humanas neste mundo eram 3 vezes mais ativas do que em sua vida anterior, levando a um desenvolvimento mais rápido, mas mesmo assim, despertar o Sharingan aos 6 ou 7 anos de idade era simplesmente extremo demais. Era uma sobrecarga inegável. Durante seu tempo na academia ninja, Yami observou que Itachi era bastante forte e não parecia nada doentio. Deve ter sido que, quando criança, ele não entendeu a importância de preservar a capacidade de sua pupila, então a usou de forma imprudente e pagou o preço quando ficou mais velho. Ao ouvir suas palavras sérias, Izumi recuou ligeiramente, encolhendo-se em uma pequena bola. Sua inveja de Uchiha Itachi desapareceu instantaneamente. Então sua curiosidade retornou. Yami, como você sabe tanto? Os anciãos do clã nunca mencionaram nada parecido. Na verdade, eles sempre nos dizem para despertar nosso Sharingan o mais rápido possível. Shimura Yami respondeu calmamente, porque meu pai disse isso. Ele é o conselheiro do Hokage, ele sabe das coisas. Entendo, disse Izumi, assentindo com a cabeça como se tudo fizesse perfeito sentido. Depois de um tempo, chegou a hora do almoço. Yami levou Izumi ao famoso Ishiraku Ramen em Konoha. Otsutsuki Ishiraku? Isso foi apenas uma piada. Teuchi era simplesmente um velho comum que fazia ramen. Bem, chamá-lo de velho talvez não seja preciso, já que ainda faltavam mais de 10 anos para o início da história principal. No máximo, ele tinha 30 e poucos anos. Mas suas habilidades culinárias eram realmente de primeira linha. Os clãs Shimura e Uchiha eram clientes assíduos do Ishiraku Ramen. Todas as vezes, Yami pedia uma tigela grande de chashu ramen com 2 croquetes extras. Izumi, que tinha um apetite bem menor, ficaria satisfeita com uma tigela normal. Mas desta vez, Yami percebeu algo interessante. Uma menina da mesma idade que eles estava na cozinha, amassando a massa à mão. Ao adicionar água, ela a despejava cuidadosamente aos poucos, com medo de exagerar. Teuchi, virando-se sem querer, percebeu Yami observando sua filha. Sorrindo, apresentou-a. Esta é minha filha, Ayami. Ela não tem o talento para se tornar uma ninja como vocês dois, então não frequentou a academia. Em vez disso, está aprendendo o ofício da família aqui na loja. Ayami se escondeu timidamente atrás de Teuchi, acenando levemente com a cabeça para Yami e Izumi. Em sua mente ela pensava, este rapaz é realmente bonito. A verdade é que os pais de Yami tinham genes excelentes. Sua mãe tinha um rosto oval clássico. Quanto ao pai dele, não se deixe enganar pela aparência atual de Danzou. Seu rosto, que parece um campo de batalha, é resultado de inúmeros ferimentos. Em sua juventude, ele havia sido um dos rapazes mais bonitos das aldeias vizinhas. Ele era capaz até de fazer Tsunade e Shizune corarem. Naturalmente, o pai de Yami era bastante bonito. Com as melhores características de ambos os pais, otimizadas e refinadas, Yami estava destinado a ser um desastre ambulante quando crescesse. Após terminarem a refeição, Yami acompanhou Izumi de volta ao complexo Uchiha antes de ir para casa refletir sobre os ganhos do dia. Derrotar Itachi de forma tão decisiva lhe trouxe benefícios consideráveis, especialmente porque a maioria dos espectadores eram Jounin de elite ou ninja de alta patente. A forte impressão que eles causaram dele resultou em recompensas muito valiosas. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Gekko Ayate. Recompensa: 3 chakras Chunin padrão. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Sarutobi Shinozuki.
Recompensa. Transformação da natureza do chakra de fogo. Excelente. Ponto. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Raido Namiashi. Recompensa. Talento em ninjutsu espacial. 1 de 3. Ponto. Mais de 10 pessoas estavam presentes como espectadores, cada uma fornecendo recompensas da primeira etapa. Mas o mais precioso era, sem dúvida, o talento ninjutsu espacial. Este era o segundo fragmento de talento espacial que ele havia obtido. O primeiro fragmento, também um terço, veio como uma recompensa de segunda etapa por seu vínculo com o Uchiha Izumi. Raido Namiashi. Shimura Yami lembrou que ele era um jounin especial na vila, conhecido por servir como um dos guardas pessoais do quarto Hokage, ao lado de Shiranui Gema e Iwashi Tatami. Os três eram capazes de ativar conjuntamente a formação do deus voador do trovão, então fazia sentido que ele possuísse talento espacial. Ainda assim, Yami ficou surpreso ao receber uma recompensa relacionada ao espaço no primeiro estágio de seu vínculo. Parecia que hoje era realmente seu dia de sorte. Com apenas mais um fragmento, ele finalmente seria capaz de tentar a técnica do deus voador do trovão. Sem o poder dos 6 caminhos, quase ninguém conseguiria ameaçar um ninja que dominasse o deus voador do trovão, exceto por meio de contramedidas altamente específicas. Painel de status. Nome, Shimura Yami. Sexo, masculino. Idade, 7 anos. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras: fogo supremo, vento supremo, terra, gênio, água, gênio, trovão, gênio, yin, gênio, yang, gênio. Total de chakras: 5 cartas, uma carta igual a 5 chakras jounin padrão. Talento de controle de chakra, gênio? E avaliação: nível jounin com algumas fraquezas. Concentre-se em aproveitar seus pontos fortes em batalha. Yami estava admirando o impressionante painel de status que havia construído ao longo do último ano quando ouviu-se um ruído repentino no portão. Danzou entrou no pátio, segurando um protetor de testa ninja na mão. Capítulo 20. Yami, parabéns. Danzou entregou a bandana para as pequenas mãos de Yami, com um sorriso inabalável desde que entrará na sala. A partir de hoje, você é oficialmente um ninja. Danzou encorajou. Embora você não seja o Chunin mais jovem, os tempos são outros agora. Você tem potencial para se tornar o Jounin mais jovem da vila. Continue se esforçando. O Jounin mais jovem da história de Konoha foi Ataki Kakashi, que alcançou o posto com apenas 12 anos de idade. No entanto, Yami tinha tanto talento quanto a experiência para superá-lo. Yami segurava a bandana de Konoha, pensando em onde usá-la. Sua testa não era particularmente larga, então ele não queria usar o chapéu na cabeça e estragar sua aparência. Nesse exato momento, a mensagem do sistema entrou em ação, na hora perfeita. O anfitrião estabeleceu um vínculo com a Vila Konoha, adquiriu o status de organização, Genin, e obteve o estado especial, apoiado em uma grande árvore. A efeito, na Terra do Fogo, a velocidade de treinamento aumenta em 20% e a velocidade de recuperação de chakra aumenta em 20%. O efeito se intensifica conforme o nível avança. Parabéns, anfitrião, por se tornar um Genin de Konoha e alcançar o primeiro estágio de amor materno. Deseja resgatar sua recompensa? Observação: as recompensas expiram após 24 horas. Ainda não. Respondendo silenciosamente em sua mente, Yami olhou para Danzou e sorriu. Velho, qual é a vantagem de ser o Jounin mais jovem? Se eu tenho algum objetivo, deveria ser me tornar o Hokage mais jovem. Originalmente, ele não se importava muito com afiliações formais. Como o verdadeiro príncipe de Konoha, nem mesmo os Jounin ousariam agir com arrogância perto dele para não serem alvos de Danzou. Mas ao receber a notificação do sistema, Yami mudou imediatamente de posição. Neste mundo, ninguém era totalmente confiável. Apenas a sua própria força era verdadeiramente infalível. Ótimo! O único olho de Danzou brilhou de entusiasmo. Você tem ambição, como esperado do meu neto. O cargo de Hokage deveria ter pertencido ao nosso clã Shimura. Não se preocupe, eu me tornarei Hokage o mais rápido possível para abrir caminho para você. Danzou calculou que ele ainda poderia trabalhar por mais 20 anos. Nessa altura, Yami teria menos de 30 anos, no auge da sua carreira, a idade ideal para assumir o cargo de Hokage. Então Yami teria filhos e netos. Com o devido preparo, talvez o cargo de Hokage pudesse se tornar hereditário, assim como o de Daimyo. Esse pensamento acendeu uma chama no coração de Danzou, fazendo-o querer derrubar Sarutobi e Hiruzen imediatamente. Mas isso era apenas uma fantasia. Por ora, a questão mais urgente era organizar os próximos passos de Yami. Danzou conteve a empolgação e falou em tom sério. Agora que você é um Genin, a tradição de Konoha determina que um instrutor Jounin e 2 companheiros de equipe devem ser designados para você. Mas a sua situação, e a de Uchiha Itachi, é única. Apenas vocês 2 se graduaram mais cedo, e todas as equipes para os graduados deste ano já foram formadas. Não vou me aliar a Uchiha Itachi. Yami imediatamente balançou a cabeça como um chocalho. Isso seria um desastre. Na linha temporal original, Uchiha Itachi havia despertado seu Sharingan um ano depois disso, e o catalisador havia sido a morte de seu companheiro de equipe. Então você não vai se juntar a ele. Danzou assentiu levemente com a cabeça. Deixe Hiruzen lidar com Uchiha Itachi. Você treinará na raiz por um tempo, e eu providenciarei seu instrutor Jounin e seus companheiros de equipe mais tarde. Por mim, tudo bem. Yami concordou sem hesitar. Era a oportunidade perfeita para acumular recompensas dos membros da raiz. Após finalizarem o plano, Yami e Danzou jantaram juntos. Mais tarde, usando uma desculpa, Yami retirou-se para seu quarto para receber suas recompensas. Foi uma pena que o sistema só desse um prazo de 24 horas.
Caso contrário, ele teria acumulado todos os seus atributos e os maximizado antes de reivindicá-los, potencialmente atingindo o limite de ruptura de uma só vez. E o que era limite de ruptura? No mínimo significava estar no mesmo nível de Senju Hashirama e Uchiha Madara. Infelizmente, o sistema era muito bem projetado e não permitia esse tipo de exploração. Na verdade, Yami havia considerado ficar na academia até maximizar todos os seus atributos antes de partir, mas, após refletir bastante, descartou a ideia. Ele não podia se limitar apenas por causa do efeito de um único talento. Na academia havia poucas pessoas com quem interagir, somente entrando no mundo real como um ninja ele poderia realmente construir conexões e aprimorar suas habilidades. Foi por isso que ele decidiu se formar agora. Que importância tinha o talento? Com esforço suficiente, ele ainda poderia alcançar o nível limite de ruptura. Sistema, reivindique as recompensas. Yami murmurou algo para si mesmo. O sistema não respondeu. Não era particularmente inteligente, sendo capaz apenas de responder a perguntas básicas relacionadas a regras. Em vez disso, as recompensas foram distribuídas discretamente. Uma onda de calor se espalhou pelo corpo de Yami. Sua atividade celular e vitalidade de chakra aumentaram em um nível inteiro, e seu chakra total começou a aumentar rapidamente. Ao verificar o painel do sistema, ele observou os números subirem. 5,2 cartas, 5,7 cartas, 6,2 cartas, 6,5 cartas, 7 cartas. Após cerca de 10 minutos, o número finalmente estabilizou em 9 cartas. Entretanto, em seus talentos especiais, sua linhagem sanguínea Senju fraca subdesenvolvida havia mudado para a linhagem sanguínea Senju normal. Mas quanto à liberação de madeira, não havia qualquer vestígio disso. Muitas pessoas acreditavam erroneamente que a liberação de madeira e a linhagem Senju estavam intrinsecamente ligadas. Mas na realidade, isso não era verdade. O Senju era um Senju, e a liberação de madeira era a liberação de madeira. Ao longo de milhares de anos de história, o único ninja a despertar naturalmente o estilo madeira foi Senju Hashirama. Até mesmo a possibilidade de o sábio dos 6 caminhos usar a liberação de madeira era discutível. Não eram os Senju que eram especiais, era o próprio Hashirama. Ninguém sabia exatamente como aquele monstro havia criado um Kekkei Genkai tão absurdo, um que se conectava até mesmo à própria árvore divina. De repente, uma dor aguda atravessou os olhos de Yami, fazendo-o instintivamente cobri-los com as mãos. Um líquido morno escorreu pelo seu rosto. Ao afastar as mãos, ele viu filetes de lágrimas de sangue manchando seus braços. E quando ele abriu os olhos novamente, as pupilas de Yami ficaram de uma cor vermelho-sangue profunda. Em cada olho havia aparecido um único Tomoe. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.